Ok, então uma boa noite para você. Conforme nós já havíamos combinado na semana, né? Nós estamos aí com um vice-prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, justamente com a proposta de que a gente consiga aproximar para você, morador da Zona Sul, né? Enfim, né? Um bate-papo com ela, né, Melo? E é um prazer para nós, Melo, tê-lo aqui, né? Justamente com a proposta de que nós possamos discutir a Zona Sul, né? E, enfim, fazer esse trabalho de aproximação da prefeitura com os bairros. A gente, na semana, já vinha recebendo feedback dos moradores da Zona Sul, e justamente porque, qual é a nossa ideia, Melo? Hoje, o TV Jornal Zona Sul ele nos possibilita uma aproximação muito diferenciada, né, como veículo de comunicação, como jornal, enfim, não só pautando, vamos dizer, notícias que a gente vai colocando, enfim, mas discuti-las, né? Então, essa proposta com a Zona Sul é justamente em função de que o nosso leitor, né, se aproxime com seus questionamentos assim, para você, né? Eu te agradeço demais a presença aqui no Jornal Zona Sul. E a gente sabe, né, Melo, que existem caminhos para se fazer as coisas, mas quando a gente consegue, vamos dizer, ter do morador da Zona Sul esse feedback, eu acho que, numa visão geral, nós como jornal cumprimos uma missão de apresentar para a prefeitura os questionamentos do nosso leitor, do morador da Zona Sul. Então, para nós é um prazer, Melo, tê-lo aqui, né? E a gente espera aí fortalecer essa proposta para que a gente consiga cada vez mais trazer para o morador da Zona Sul esse diferencial nosso. Bom, Vilmar, também é muita alegria. Na verdade, o ano retrasado, o ano passado, tu havia me convidado, quando da Feira do Livro, para que nós fizéssemos assim, um bate-papo mais rotineiro. Isso acabou não acontecendo. E neste ano, mais uma edição de uma feira que já virou um sucesso na Zona Sul, na Praça da Tristeza, que é a feira comandada pelos empresários, pelas entidades, e que nós fizemos um bate-papo e lá combinamos que, a partir de então, poderíamos montar esse bate-papo, esse diálogo, essa interação, porque eu tenho muita clareza, sabe, na minha militância como cidadão, no dia a dia da cidade, depois como vereador, hoje cumprindo a função de vice-prefeito, de que um governo que mantém firme diálogo com a população, ele tende a melhorar a sua gestão. Por quê? Porque a razão da gestão da cidade são as pessoas. E às vezes o governante até se preocupa com grandes obras e tem que preocupar, mas acho que o primeiro dever do governante é o seu dia a dia de cidade. Por exemplo, eu estava vindo para cá agora, esse santuário aqui, perto da nossa unidade de conservação, que é o Morro do Osso, que é um verdadeiro santuário verde, né? E ao passar a Vitor Silva, por exemplo, com a Liberal, percebi que ali tem 50 metros que não tem asfalto. Eu imediatamente vou falar com o secretário de obras, eu quero saber por que isso aconteceu. Se toda a Vitor Silva está asfaltada, deve ter tido uma razão para isso não acontecer. Então, estou dizendo, então cada vez que tu desloca na cidade, muitas vezes eu passei na Vitor Silva, mas é a primeira vez que eu passo enquanto vice-prefeito e vejo uma situação dessa. Sim, não tinha passado nesta, às vezes passo na Vitor Silva muito na parte de baixo, que é lá na igreja, né? Pois bem, então essas pequenas grandes obras, elas fazem parte do cotidiano e elas são extremamente necessárias. Às vezes, por exemplo, uma luminária queimada, por exemplo, ela precisa ser corrigida. Nós ainda não temos a telemetria. O que é a telemetria? Você tem um sistema de controle num painel eletrônico, onde cada energia, cada luz que amanhece apagada, que sim apaga, que é quebrada, e nós vamos chegar lá na frente, nós vamos chegar nisso. Bom, o operador sabe, hoje não. Hoje você tem nas vistorias da prefeitura, no 156, que são as pessoas que reclamam, enfim, vários pontos de acesso. Agora, a nossa Zona Sul, ela tem algumas características que a gente precisa, digamos assim, enfrentá-la. A primeira questão
e que eu quero debater com nossos aqui, parceiros aqui de mesa redonda. Nós estamos defendendo aí o retorno da área rural. Não do tamanho que era antes, até 99, porque já não há mais esse tamanho, porque foram construídos Quantos hectares ficou definido para essa área rural? Veja o seguinte, Porto Alegre tem 500 e poucos quilômetros quadrados. A área rural deve ficar uns 8% disso. 8% disso, tá? Agora, o porquê dessa importância? Por duas razões. Primeiro, acho que é importante para a capital preservar a sua característica originária de produção primária. Nós temos muitos plantadores de pêssego, de uva, de ameixa, nós temos muitos criadores de gado, nós temos vinícola no Belém Velho, e eu acho isso uma coisa muito legal. E os nossos agricultores não estão tendo acesso a linhas de crédito especiais, porque diz a lei lá do rural que se você não tem uma área rural, eles não têm acesso a ela, com juros mais acessíveis. Mas eu acho que a razão fundamental não é só esta, é tentar preservar o que ainda resta do verde, porque cá para nós, né, se é um problema que tem tido aqui na Zona Sul, chamados loteamentos irregulares. A gente pode andar por todos os campos. A gente pode sair em direção a Restinga, em direção ao Belém Novo, em direção ao Belém Velho, em direção ao Campo Novo, em direção ao Cantagalo, em direção ao Lami, que o que mais nós vamos encontrar são chamados loteamentos irregulares. E por que eles surgem? Eles surgem porque há uma necessidade de habitação na cidade, as pessoas precisam morar em algum lugar, então vem o dono da terra, o sucessor da terra, e vai lá e resolve fazer o loteamento. Muitas vezes a prefeitura embarga, e muitos estão embargados, porém as pessoas compram. O cara vai lá, faz um médio terreno, faz um arruamento e começa a vender lote. E daqui a um pouco tu começa a ver brotar as residências. Bom, aí tu não tem o planejamento da água, da energia, do arruamento, da creche, da parada do ônibus. Então, é uma demanda reprimida enorme que acaba recaindo sobre o poder público. Então, a Zona Sul, como de resto toda a cidade, mas como ainda há mais espaços vazios na Zona Sul, para onde tem de crescer a cidade, onde tem espaço vazio. Você lembra, por exemplo, da Ípica, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, era outra Ípica. Tu passava ali, tu via raras casas. Tu não via posto de gasolina, tu não via madeireira, tu não via supermercado. E hoje é difícil tu encontrar um espaço vazio. Aliás, tem um forte comércio, tem vários condomínios. É a região da cidade que mais cresceu nos últimos tempos. Então, como tu tem espaço, você vai crescendo. São dois tipos de crescimento. Tem um crescimento desordenado, tem um crescimento que vem dos loteamentos aprovados, e esse loteamento tem classe média, média baixa, e tem também os condomínios como o Terraville, que expande, tem o Alphaville agora, só para ter uma ideia. O Alphaville 1 é na Estrada Três Meninos, aqui, perto da Estrada do Campo Novo, ali uma bifurcação que vem sair depois lá no Belém Velho. A empresa comprou, o empreendimento comprou todas aquelas terras que eram do seu Fleck, que veio a falecer, na Estrada Costa Gama, 5 mil e pouco. E ali tem 500 hectares de terra, que vai daquela ponta da Costa Gama, onde tem umas cocheiras ali, quase perto da Ricardo Pires de Castro, até lá no Belém Velho. Então esta área foi adquirida, esse processo está na prefeitura. Boa parte daquela área será uma área preservada, mas ele vai ser um condomínio de alto luxo. Então veja o seguinte, você vai ter muito mais carros ali, você vai ter que reforçar todo o sistema de transporte coletivo, você vai ter que reforçar a Costa Gama, entendeu? Então estou falando só do ponto de vista da mobilidade, mas não é só mobilidade, viu? Você tem que reforçar tudo, né? Na escola, na saúde, os equipamentos, todos esses, quando vão mais pessoas, evidentemente que esses equipamentos ficam esgotados, você tem que ampliar. Então, nós estamos trabalhando muito com todos esses empreendimentos, porque nós precisamos de contrapartidas. Vou te dar um outro exemplo. Belém Velho, onde o Dr. Breno Caldas tinha a Ponta do Arado. Ali é um local belíssimo, é uma casa maravilhosa. Não sei se passando em direção ao Rio, você vai ver uma casa colonial portuguesa lá na beira do Rio Guaíba. Aquela casa é um patrimônio histórico, né?
Ali também, um condomínio adquiriu aquela área, está em fase da aprovação de uma lei na Câmara de Vereadores, e ali vai ter um aumento de 8 mil pessoas. Correto? Então tem 8 mil pessoas a mais que, depois do empreendimento pronto, vão lá para o Belém Novo. Então você veja que o Belém Novo vai receber 8 mil pessoas só naquele loteamento. Então você tem que reforçar as linhas de ônibus, a questão das lotações que chegaram, a duplicação da Juca Batista, que já é uma reclamação antiga para chegar no Belém Novo, porque ela está duplicada até Edgar Pires de Castro ali naquela rota. E nem Edgar está duplicada, que é uma outra via também já devidamente esgotada. É uma via, Vilmar, que o orçamento daquela obra é 90 milhões, então estou falando de 90 milhões, não é uma coisa qualquer. O Brasil está quebrado, para buscar dinheiro no BNDES hoje é quase impossível, na Caixa Federal com dificuldade. Então nós vamos ter que enveredar para um financiamento internacional. E essa obra da Edgar Melo, existe alguma perspectiva? Quanto tempo? Não, o que tem de bom? O que tem de bom é que nós temos um projeto executivo pronto. Porque tu, para captar recursos, a primeira coisa que quem vai te emprestar o dinheiro pergunta: bom, mas cadê o teu projeto? Cadê o teu gabarito? Né? Cadê a tua programação? Então, hoje tu tem uma obra com todo o seu projeto executivo e orçada, porque em cima desse orçamento que você vai buscar o recurso. Então, esse está pronto. O que falta agora é uma fonte financiadora. Ela é necessária, mas ela não sairá com recursos próprios, eu posso dizer, Fortunati, eu queremos fazer a obra, mas acontece que tu não tem 90 milhões. 90 milhões é praticamente a metade do investimento dos recursos próprios que você tem anualmente na prefeitura. Então recurso próprio tu não vai fazer, tu tem que captar recursos internacionalmente ou nacionalmente, e você tem que escalar aí para pagar essa obra em 25 anos, 30 anos, 20 anos. Bom, aí tu tem capacidade de pagamento para isso. Bom, mas se eu voltar um pouco mais para o centro, você vai ver o seguinte: tu sai da tristeza lá ainda no governo do Werner, final de 2004, houve o alargamento da Venceslau até a Vila Paraguaçu, que é ali perto, né, da Sociedade de Engenharia. Aquele trecho para chegar na Coronel Marcos é um trecho caro, porque tu tem que retirar famílias, e é uma área complicada, aquelas pessoas estão ali há muito tempo. Bom, então você tem ali um gargalo que fecha na Vila Paraguaçu. Depois tu tem a Venceslau Escobar, que é uma obra que tem previsão de alargamento, não tem projeto, essa não tem projeto, mas é uma obra necessária. Bom, mas se tu alargar a Venceslau, tu vai desaguar na Tramandaí. E a Tramandaí também é uma obra que custa 4, 5 milhões por sua duplicação, até chegar no Zanini, que é na Comendador Castro. Então veja o seguinte: estou falando, depois tu vai, pega Eduardo Prado, chega na Monte Cristo, é uma via que precisa de largamento. Você precisa também enfrentar o largamento da Vicente Montes, que hoje é insuportável nos momentos de pico. Experimente chegar na Vicente Montes às 7 da manhã, passar em frente ao Colégio Alberto Torres, em direção ao centro. Tu vai enfrentar uma fila monumental. Eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte: a médio prazo, Porto Alegre, de resto, todas as capitais brasileiras vão ter que inverter esse jogo do carro particular. Eu sei que isso não é uma coisa fácil, mudar a cultura, não é fácil. O conforto do carro é uma coisa boa, mas vai chegar um ponto que as ruas vão estar tão entupidas que as pessoas vão pensar 10 vezes antes de sair com o seu carro na rua. O bom seria como tu, operar, trabalhar na tua casa. Esse é o ideal. Se todos pudessem fazer isso no seu bairro, quer dizer que a gente teria cidades muito mais sustentáveis, né? Tu vai no mercadinho a pé, tu vai na lancheria a pé, tu vai até no mercado de ônibus e tal, e tu fica na tua casa. Bom, mas não é assim a vida de milhares de porto-alegrenses. Por quê? Porque o sujeito tem uma profissão, ele disputa o mercado, e o mercado que ele disputa está em Canoas, está em Alvorada, está em Gravataí, está na zona norte da cidade, está no centro da cidade. Então, ele não vai dizer: olha, eu vou rejeitar um serviço, porque o serviço é no centro, porque é em Canoas, ele precisa trabalhar.
Então ele precisa de mobilidade urbana. Então, a médio e longo prazo, nós temos dois caminhos da mobilidade aqui para a Zona Sul. Nós estamos estudando com a Metroplan, que é o órgão metropolitano, a licitação de novas linhas hidroviárias. Ela deverá servir primeiro, uma linha que deve ligar Porto Alegre a São Jerônimo, passando pela Ilha da Pintada. Ali vai ser um sucesso. Aliás, quem vai dar sustentação mesmo nessa linha vai ser os nossos moradores da Ilha da Pintada, que hoje tem 3, 4 mil pessoas que diariamente deslocam da Ilha da Pintada para o centro de Porto Alegre. Então tu imagina, 100% dessas pessoas, se a passagem for atrativa, ela não vai mais usar o ônibus, ela vai usar o transporte rodoviário. Pois bem, mas o nosso desafio a médio e longo prazo, e eu estou falando a médio e longo prazo porque uma linha tem que ter sustentação econômica também, além de ter sustentabilidade ecológica, e ela tem que ter uma sustentabilidade econômica. O cidadão não vai pegar no Belém Novo um sistema hidroviário para pagar R$15 para chegar no centro da cidade, mas não. Desculpa, eu adoraria ir pelo Rio, mas se eu desembolsar isso todo dia, o salário que eu vou ganhar não vai dar para pagar isso. Né? Então, ainda não é a realidade tu levar o catamarã para Ipanema, levar o catamarã para Guarujá, para Ponta Grossa, para o Espírito Santo, para o Belém Novo, para o Lambi. Ainda não é. Mas os estudos estão sendo aprontados ao médio prazo, porque tu pode ter uma linha com vários paradouros e essa linha ser sustentável. Ela tem sustentabilidade, né? Dos dois. Desculpa. Ela precisa ter sustentabilidade, senão ela não vai funcionar. Tu não tem como pegar dinheiro público e jogar no transporte coletivo. Né? E por outro lado, um outro sistema que também é um estudo que isso foi apresentado então pelo Transurb, mas que é uma obra cara. É tu fazer, né, um sistema do Quester, né, o sistema que tem ali, que liga o aeroporto ao nosso metrô, que é um sistema que pode vir para a Zona Sul. Agora, todos esses estudos envolvem muito dinheiro, e a obra envolve muito mais dinheiro. Então, a maneira que você enxerga isso a médio e longo prazo é tu encontrar parceiros privados que queiram investir na cidade e que enxergam retorno, porque nenhum empresário vai investir se não tiver retorno. E o próprio exemplo disso tem sido a licitação do transporte público, que enfim, enfrenta essa resistência, né, Melo? Mas eu acho interessante, Melo, comentar assim, o fato de nós estarmos aqui transmitindo ao vivo. Eu achei interessante o comentário de um leitor do jornal, em razão de que ele não perderia tempo com demagogia. Eu queria comentar sobre isso porque, assim, o que acontece? Quando nós iniciamos o nosso trabalho, Melo, todas as notícias partiam da Zona Norte para a Zona Sul. Então nós procuramos desenvolver um trabalho, Melo, que a Zona Sul começasse a aparecer primeiro, né, em suas deficiências, em suas necessidades, enfim, para tornarmos isso com frequência no dia a dia do nosso leitor. Então, o que eu gostaria de dizer em relação de nós estarmos aqui, o Jornal Zona Sul, Melo, nós não queremos dar vitrine para ti. A ideia aqui é que, assim, o próprio morador da Zona Sul, ele entenda que nós queremos estabelecer um diálogo em relação às necessidades que tem no seu bairro e debater isso contigo, né? Então, eu te diria assim, Melo, que a nossa proposta é muito simples, é que o morador da Zona Sul, se ela é tudo de bom, que ele comece a pensar mais em buscar o que ele acha que precisa para continuar sendo melhor. Então, mas em relação assim, como tu falaste, existem vários problemas, a proposta do transporte rodoviário é maravilhosa, a questão Mas ainda não será realidade tão cedo. Exatamente.
Na verdade, é isso que as pessoas têm que entender. Né? A gente, mas assim, se nós estivermos agora, juntos, cada vez mais falando sobre a não isso. ser, por exemplo, você pense em uma linha turística, por exemplo, para os finais de semana. Olha, isso é um negócio bacana, quer dizer, o Rio é fascinante andar pelo Rio, né? Navegar pelo Rio. Então você pode pensar no primeiro momento. Agora, com o transporte diário hidroviário, por que ele não é viável? Por duas razões. Primeiro, porque o preço da passagem, entendeu, se torna inviável para o cidadão comum pagá-la diariamente. E segundo, tu tem que ter um sistema casado com linhas alimentadoras. Por exemplo, se tu tem uma paragem em Ipanema ou na Ponta Grossa, no Belém, tu tem que ter linhas que peguem o cidadão dos bairros mais próximos e leve até o embarcador, correto? E o cidadão, ao descer, ele sabe que também ele tem linhas que vai levar ele do bairro dele. Por quê? Porque tu não tem como, vamos imaginar, vou deixar o carro aonde? Tu faz um pier em Ipanema. Bom, e aí tem lugar para 50 carros, mas 1000 pessoas embarcam ali, como é que fica? Como é que essas pessoas... É bastante complexo. Né? Então é o seguinte, bom, eu quero ir de bicicleta até Ipanema e Ipanema pegar o catamarã. Pois bem, então eu tenho que ter bicicletário. Não, mas eu tenho uma moto e eu vou levar a moto até lá, de lá eu quero ir. Então veja, então o gestor tem que planejar. Por isso os chineses dizem assim, olha, uma obra que vai durar um ano, a gente leva 8 meses para planejá-la. 9 meses, depois de 3 meses a gente executa a obra. Aqui no Brasil não, tu leva 2 para planejar, 3, depois tu faz 10 aditivos na obra para prorrogar os contratos mais tantas vezes. Então nós temos uma cultura ainda do não planejamento. Isso é uma questão que a gente, nos nossos comitês de gerenciamento, que eu participo semanalmente, os contratos de gestão, que é a contratualização daquilo que tu quer entregar à sociedade, e eu sou muito cobrador disso da nossa equipe, porque o prefeito entra num determinado momento, eu entro num outro determinado momento, e a gente faz contratualização, olha, o que nós vamos entregar na área da saúde para esse ano? Aí mês a mês tu vai checando lá no telão, junto com a equipe da saúde, para saber, bom, você vai fazer mais um posto, um PSF, bom, tu tem para fazer um PSF, tu tem que ter o terreno, tu tem que licitar o projeto complementar da energia, sanitário, depois tu tem que ter o PL, que é para liberar o dinheiro, tu tem que ter orçamento, faz a licitação, então tu vai acompanhando isso, né? Então a gestão pública ela é muito complexa e administrar uma cidade, portanto, é muito complexa. Então é importante esse diálogo, Vilmar, porque assim, ó, nós somos transitórios. Eu sempre fui muito do diálogo, como vereador, como presidente da Câmara, hoje como vice-prefeito. E o dever do Fortunati meu é prestar informações, em primeiro lugar. E não esconder nada, não tem nada para esconder. E também não estou aqui, como não estou em qualquer veículo de comunicação, que sou muito convidado, acho que se eu sou muito convidado é porque as pessoas gostam do diálogo, porque o diálogo é franco. Não estou por nenhuma razão outra que não seja pelo exercício do cargo que tu ocupa. Quer dizer, o vereador precisa prestar contas, o vice-prefeito precisa, e o eleitor também precisa refletir, né, sobre tudo, porque eu encontro muita gente, no meu dia a dia, porque eu sou um sujeito muito comum, eu vou no mercado, eu vou no boteco, eu paro na fruteira, eu vou na livraria, então a vida é normal, o exercício da vice-prefeitura. Mas eu vejo assim pessoas que acham o seguinte, eu quero ter políticos extraordinários, que não tem nenhum desvio de conduta, que são retilíneos, entendeu? Então eu tenho uma sociedade maravilhosa que tem política que não presta. Isso não existe, né? Quer dizer, os políticos não vieram de outro planeta. Os políticos da Câmara de Vereadores, o prefeito, o vice, eles são daqui. Como os deputados federais do Rio Grande do Sul são do Rio Grande do Sul, os estaduais são do Rio Grande do Sul. Ou seja, eles saíram do seio da sociedade. Então, a sociedade, ela escolheu um conjunto de políticos. Ela pode mudar. E só o sistema democrático me permite isso. Na ditadura, só tira o cara a bala, entendeu? Eu nunca mais quero ditadura na minha vida. Eu vivi isto bem jovem. Eu tinha 18 anos
e sei o que é apanhar na rua, sei o que é você não poder expressar, não ter liberdade de expressão. Então, para mim, a democracia é um valor maior, que não é um valor nem local, nem estadual, nem nacional, é um valor mundial, é um valor que só quem tem liberdade de expressão sabe. Tu olha para o Oriente Médio, tu olha para uma Venezuela, tu vê o que está acontecendo, tu olha para Cuba, por exemplo. Quer dizer, aqui as pessoas têm liberdade de expressão e nós conquistamos isso. Então, a democracia vive um momento difícil, mas também as pessoas precisam saber que outros países viveram isso. Eu vou pegar a Itália. Olha, nós temos muito orgulho dos italianos que habitam essa terra e que ajudaram muito a desenvolver o Rio Grande do Sul. É uma colônia italiana muito grande, especialmente na Serra Gaúcha. A Itália, há 20 anos atrás, desencadeou a Operação Mãos Limpas. Você lembra disso? O que era a Operação Mãos Limpas? Era passar limpa a política italiana. E lá se prendeu o senador, se prendeu o ministro, se prendeu o presidente da República, se prendeu o promotor. Bom, e a Itália continua, e a Itália melhorou muito. A Itália está totalmente curada? Claro que não, nenhum país do mundo está. Ou tu acha que não tem corrupção nos Estados Unidos, não tem na Alemanha, não tem na Espanha, não tem em Portugal, não tem na Indonésia, não tem no Japão? Tem. Só que esses países, muitos deles, atingiram o estágio de fiscalização, de controle social, de controle externo, que o sujeito for pego roubando dinheiro, meu amigo, a primeira coisa ele perde o que ele roubou e o que ele fez do patrimônio dele e da vida dele. Então, essa é a primeira posição que tem que dar a um político que rouba. É tomar, evidentemente, o que ele tomou do povo, mas tomar também aquilo que era o patrimônio dele. Então, a primeira coisa que tu tem que fazer é isso. No Brasil isso é muito difícil. Hoje isso está acontecendo, de certa forma, está acontecendo um pouco. E segundo, tu tem que processá-lo. Mas também tu não tem que fazer pré-julgamento antecipado. Eu acho que toda vez que alguém é pego, tu entendeu, numa investigação, eu sempre digo, eu dizia isto antes de ser vereador, como advogado, dizia isso como cidadão, digo isso hoje como vice-prefeito. Eu não faço juízo de valor de ninguém, nem do meu partido e nem dos outros partidos. Eu acho que quem é pego numa investigação precisa ser investigado. E lá no final, às vezes a imprensa, quando não encontra nada, raramente publica alguma coisa com o mesmo tamanho que deu no início. Então isso é uma coisa que também precisa ser corrigida. Acho que a imprensa precisa, irmão, alguém foi acusado de alguma coisa, fez lá 2, 3 anos de investigação, nada encontrou, acho que a imprensa tinha que ter a dignidade de dizer, olha, o cidadão foi investigado e vamos dar a ele o mesmo tamanho da matéria, da divulgação, das redes sociais, daquilo que acusaram ele. Mas como tu vive hoje um Estado que, a princípio, todos são culpados, porque eu sou de um Estado democrático de direito, que para mim a presunção da inocência é a regra. Para mim, todos os moradores aqui do teu vizinho, do teu bairro, da cidade, para mim são gente honesta, até a prova contrária. Para isso é um valor também da vida democrática, quer dizer, é a presunção da inocência. Agora, bom, no decorrer dessa presunção da inocência, você foi pego na contramão, bom, você tem que dar conta e dizer, olha, não é isso. Então me parece também que um debate como esse, ele serve para essa interação também, porque as pessoas colocam na vala comum de que todos os políticos não prestam, que todos são... Eu não concordo com isso. Eu convivo com a classe política e posso dizer, tem muita gente decente em todos os partidos. Com licença? Não, e claro, nós vamos ter que... Melo, continuando depois esse assunto, a Cláudia Fernandes, do bairro Lajeado, ela comenta que quando é que o Lajeado, no 1950, até outubro, Lajeado terá um esgoto, pois aqui todos são fossa. É na Edgar, a banda Edgar. Bairro Lajeado. Sim, eu acredito que seja Edgar. Sim, eu acho que é Edgar, sim. Edgar, eu acho que é Edgar Periscaço. Olha, Cláudia, é o seguinte, importante a tua pergunta. A regra no Brasil é não tratar esgotos. Você sabe que no Rio Grande do Sul a Corsan cuida da maioria dos municípios e vocês acompanham aí sempre as brigas da Corsan com os municípios. Lembra lá em Uruguaiana, que o prefeito de São Chuteno foi parar na justiça dizendo, olha, eu não quero mais a Corsan porque ela não trata esgoto.
Quando é que Porto Alegre começou a tratar esgoto? Foi lá no governo Colares. Até lá praticamente era zero o tratamento. O Colares governou a cidade de 85, 88, deixou para os governos que sucederam, a Frente Popular, um tratamento bem pequeno de esgoto. Bom, o governo da Frente Popular elevou esse tratamento para 18%. Hoje, naquela época, quando nós assumimos o governo, por exemplo, o Fogaça assumiu em 2005, era 18% de esgoto tratado. Hoje, com a Serraria, que é o PISA, Programa Integrado Socioambiental Ponta da Cadeia, ele terá uma capacidade de tratamento de 77%. Hoje nós estamos tratando a casa dos 40% e 45%. Bom, e há um programa, digamos assim, de expansão do tratamento do esgoto na cidade de Porto Alegre. Mas eu posso dizer, Cláudia, que muitas pessoas também, às vezes o esgoto, separação, rede separadora passa na frente, as pessoas não fazem a ligação de esgoto. Então nós vamos demorar um pouco para chegar lá no Lajeado, correto? Mas o nosso programa é um programa de expansão e, evidentemente, vai chegar. Agora, não está programado para chegar rede separadora, digamos assim, em prazo curto de tempo. Mas nós podemos dizer, por exemplo, os emissários da Restinga, por exemplo, já são ligados todos para lançar na rede Serraria, que vai pelo Rio Capivara, sai dentro do Guaíba, e aí tem um condutor que leva e deságua lá, ali do lado do Exército, ali na Ponta Grossa, e ali tem as bacias de tratamento, e esse esgoto é tratado e é devolvido depois nos emissários para dentro do rio. Então é um processo, só para você ter uma ideia, nós estamos gastando em todos os projetos que eu estou falando que vem de 2005, nós estamos em 2015, a Prefeitura investiu aí já mais de 500 bilhões de reais, ou seja, a regra no Brasil, como eu digo, não é tratar esgoto, mas Porto Alegre fez uma opção acertadamente, porque tratar esgoto é sustentabilidade, tratar esgoto é vida, tratar esgoto é tu cuidar das pessoas, é tu cuidar da saúde das pessoas, porque às vezes o que tu gasta com remédio, tu deveria gastar com saúde preventiva, água encanada, de boa qualidade, esgoto tratado, isso é saúde direta também. Melo, é bem pertinente a pergunta da Cláudia, e a gente sabe que já tem um projeto de um empreendimento lá, de Minha Casa Minha Vida. Como é que fica, se não me engano, sem residências, né, moradias? Como é que fica, Melo, assim, a construção desse empreendimento, sendo que o bairro já não suporta, não tem estrutura para quem mora lá, e chegando mais um empreendimento, como é que fica a questão para esses novos moradores e para quem já está lá sem estrutura? Olha, boa pergunta, meu amado, é o seguinte, Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal que tem várias faixas, 0 a 3, 3 a 5, 3 a 6. E como eu disse antes, ainda há muito espaço urbano na região do extremo sul-sul, as construtoras, evidentemente que elas querem construir, as pessoas precisam de casa. Quando você faz um empreendimento na cidade, todo ele, obrigatoriamente, você tem que ter uma contrapartida. O que é uma contrapartida? A contrapartida é você fazer no entorno daquele empreendimento as obras necessárias do ponto de vista viário, de esgoto, de iluminação pública, de arruamento. Isso são as contrapartidas e as mitigações. A Minha Casa Minha Vida para baixa renda, baixíssima renda, eu digo para ti que essas contrapartidas deveriam ser dos municípios, ou deveria ser da União, ou deveria ser dos 3 entes federados. Isso acaba não acontecendo no rigor que tem que acontecer. Então, muitas vezes, tu constrói o empreendimento e estas mitigações, ou estas contrapartidas, olha, eu tenho que fazer um empreendimento, eu vou botar mais 100 famílias, eu tenho que fazer o esgoto. Esse esgoto tem que ligar em alguma rede. Então, isso é um problema. E por isso há uma discussão hoje muito forte na Zona Sul, de muita gente, mas muita gente mesmo, não querendo mais a construção da Minha Casa Minha Vida no Extremo Sul. Os moradores hoje é um movimento muito forte, inclusive há uma Câmara Técnica defendida por
vários moradores daquela região muito conscientes de não querer mais que a prefeitura aprove empreendimento para aquela região, porque entendem, primeiro, que aquelas pessoas saem do seu habitat natural. Quer dizer, tu traz um cara do Partenon, do Sarandi, ou do centro da cidade, para morar a 40 quilômetros. Tu já tira o sujeito da onde ele nasceu, criou, cresceu. Né? Então esse é um debate hoje muito presente e que ele não está concluído, nunca será concluído, mas há um movimento muito nessa direção, de uma revisão por parte do poder local, de talvez não permissões desses empreendimentos, não? O Melo, uma outra coisa, o pessoal do bairro Ponta Grossa, ele participa ativamente do trabalho do jornal, inclusive quando nós noticiamos aí as lotações, enfim, né? Então o pessoal contesta bastante a questão assim, de que as lotações acabaram muito para lá, que realmente assim, existem problemas de infra. Atrasado e eu vi novamente essa imigração. E existem muitos problemas de infra no bairro Ponta Grossa. Né? O que daria para fazer, inclusive horários de ônibus, né? O pessoal tem essa dificuldade. O que daria para fazer, para melhorar essa situação no bairro Ponta Grossa, enfim, para o morador de lá? Vilmar, aquela é uma área que era imprópria para a moradia. É cota baixa, ou seja, só alagamento. E era lixão. E as pessoas adquiriram de boa fé ali seus lotes. Ali tem até chacreiros, ali. Tem chacreiros, tem pequenas residências, tem residências grandes, tem de todo tamanho. Então, é um local de muito alagamento. A água, ela tem que escorrer para algum lugar. Chove aqui na tua rua, passa a água aqui na porta da tua casa e ela vai escorrer para algum lugar. Então tu tem que ter um sistema que seja receptor. Na Ponta Grossa isso não é assim, porque tu tem muitos valos que foram fechados. Tu tem um aeroporto com o aeroclube de um lado, tu tem o terravinho do outro, tu tem pessoas que compram terra e não estão nem um pouquinho preocupados com o vizinho do lado, ele vai lá e fecha, na minha terra não vai passar o valo. Então ali é um investimento muito pesado do ponto de vista de drenagem urbana. O que nós temos feito são pequenas obras paliativas, mas ali requer, especialmente no Túnel Verde, é uma obra que não saiu do papel ainda, exatamente porque o projeto ele prevê uma passagem, né, da canalização, e aí tem resistências enormes da população que já construíram em cima ali desses locais onde passa as redes. São obras muito caras, então nós temos um problema de alagamento. Segundo, lotação. Num primeiro momento foi feita a lotação Belém e Lami, Belém e Restinga. Tá? Então hoje o que resta aos nossos moradores da Ponta Grossa, do ponto de vista da lotação, irem até Juca Batista. O que nós estamos conversando com os operadores, com o sistema, com o Capelari, com o MPTC, é de ver da possibilidade, né, essa demanda ela está posta para nós, dar uma desviada na entrada da lotação, correto? Só que tu tem um problema. O retiro da Ponta Grossa, ela tem asfalto até lá numa ponta, depois ela não tem para onde ela sai do Teresópolis ali, não tem. Então esse é um problema, quer dizer, você poderia desviar uma lotação por ali, mas tu vai encontrar uma via que é uma via que não tem asfalto, que ela vai sair lá de novo na Juca Batista. Então tudo isso tem que ser pensado, uma coisa não é tão singela. Sim. Mas a população, talvez uma maneira, né, seria você vir uma linha pela Estrada da Serraria, passar em frente ao Banrisul e vir, passar e sair lá na Juca Batista. Então isso não tem nada decidido, mas a população quer lotação, porque a lotação é um transporte seletivo de belíssima qualidade. As lotações hoje estão vindo lotadas na Restinga, vindo lotadas no Belém Novo, isso mostra que tem capacidade para ter lotações. E eu aproveito para dizer o seguinte, por que não tem mais lotações na cidade de Porto Alegre? É que há uma disputa de mercado entre os donos de ônibus e os donos de lotações. Não são os mesmos, são proprietários diferentes, são donos diferentes.
Então, cada pessoa que está numa parada e pega a lotação, ele deixa de pegar o ônibus. Então, nós temos discutido muito no governo um sistema compensatório. E aí tu encontra aquelas dificuldades reais. Quer dizer, o sistema, hoje, para boa parte das lotações, tu pode usar o TRI, mas o dinheiro não se mistura, entendeu? Ou seja, o que é lotação, o que é ônibus, tem essa compensação. Agora, o desejável é que tu tivesse uma câmara compensatória única. Quer dizer, que, evidentemente, os operadores se entendessem. Olha, bom, se o cidadão entrou na lotação, bom, isso vai para o sistema único, o sistema único vai fazer essa compensação. Mas isso não é assim. Então, o sujeito no final do mês, que é dono da lotação, ele quer o dinheiro dele. E aí vem a ATP e diz, olha, se você botar mais aqui em 10 lotações, tu vai quebrar o sistema de transporte coletivo. Então, o gestor tem que ter um equilíbrio. Tu não pode quebrar o sistema, que nem alguém chega e diz, olha, vice-prefeito, prefeito, só tem que botar mais 5 mil táxis em Porto Alegre. Mas como é que os caras vão sobreviver? Se hoje com 3.900 e pouco, os caras vivem, mas não ganham muito dinheiro. O que nós fizemos foi botar GPS na rede, na frota de táxi, e o GPS vai permitir agora o seguinte, nós estamos controlando, para saber se naquela hora de chuva, se no final de semana, na hora do pico, o permissionário, ele é um permissionário do serviço público, ele não pode fazer o que ele quer, ele tem que fazer o que está estabelecido no contrato dele. Então, esse sistema vai nos permitir, daqui a pouco, dizer, olha, a frota que está aí está legal, a frota que está aí precisa de mais 100, precisa mais 200, precisa mais 300, precisa mais 400. Agora, tu não pode num achismo abrir 1000 placas e quebrar todo mundo, né, Aldo? Sim. O Melo, eu acho interessante que, aliás, nós temos muitas coisas para discutir na Zona Sul, né, inúmeras coisas, né, mas eu acho interessante, assim, ó, que o pessoal do bairro Lamy já está participando, o pessoal do bairro Ipanema, Ponta Grossa, enfim, ali o Lajeado. E o que eu gostaria de colocar em relação ao pessoal do Lamy? A linha que faz o Hospital Restinga, né? O pessoal do bairro Lamy não está sendo beneficiado com essa linha. Por que não tem como haver uma forma do pessoal do Lamy também ter acesso a essa linha? E como é que está funcionando hoje? Não, tudo é possível, tudo não é possível. O operador tem que analisar caso a caso. Né? Não tem como chegar e dizer, olha, agora, a partir de agora, tu estende em todas as linhas. Aí o operador vai dizer, não, mas só um minutinho, você estabeleceu o preço da passagem, que é R$ 3,25, você não previu isto, e agora você vai me mandar fazer isso, vai quebrar o sistema. Então, não. Tudo isso tem que ser negociado. Porque cada vez que tu estende mais uma linha, significa mais custos. Então eu tenho lá uma cidade rarefeita, ou seja, poucas casas numa ponta, que as pessoas precisam de ônibus. Bom, se eu estendo a linha para lá, eu vou ter pouco passageiro e muitos quilômetros. O que significa isso, meu irmão? Eu vou ter um custo mais elevado. Porque o custo da passagem é muito singelo. 45% do custo da passagem, 46%, são os salários dos cobradores e dos motoristas. Então, eu já começo aqui com 45% da passagem hoje em Porto Alegre, para pagar o custo dos passageiros. Bom, aí tu tem o diesel, aí tu tem a carroceria, aí tu tem a manutenção, aí tu tem a bilhetagem, tu tem lá todo aquele controle que tem que ser feito. Então tu tem uma administração disso e tu tem o lucro dos empresários. Mas soma-se tudo isso, tu tem que diminuir aí 32%, que eu não vou nem discutir a justeza, que sobe no sistema e não paga. Então, de cada 3 pessoas que sobem na Venceslau, na Juca Batista, na Estrada do Lamy, no Belém, cada 3 que sobem, 1 não paga. E quem é que paga? São os que pagam, não os que estão no sistema ativo. Então, quem é que não paga transporte? Primeiro, a única capital brasileira que de 60 a 65 anos não paga transporte, até 3 salários mínimos, é Porto Alegre, porque do resto é constitucional, diz que o cidadão depois de 65 tem direito a passe livre. Então, tu tem aqui um contingente grande de pessoas que tem 60 até 65 que não pagam.
Depois o estudante paga 50% da passagem e ele não paga a segunda passagem dentro daquela meia hora. Então ele saiu do bairro Camaquã, ele estuda na PUC, ou ele estuda no Rosário, ou ele estuda na Faculdade Rita dos Reis, ele chegou no centro. Então, ele dentro daquela meia hora que ele desceu do ônibus da Camaquã e pegou outro ônibus para ir para a faculdade, ele não paga esse ônibus. Isso quer dizer que há milhares de estudantes nessa cidade. Aí você tem as pessoas com comportamentos especiais, ou seja, e seus acompanhantes não pagam. Aí você tem os brigadianos que não pagam e que até há pouco só não pagavam com farda. Aí houve todo um movimento, toda uma luta, toda uma pressão legítima, mas aí o governo paga mal os seus brigadianos, quem tem que pagar parte da conta dos brigadianos é a prefeitura, que permite que os brigadianos, seja com farda ou sem farda, eles entram no ônibus e não pagam. Os oficiais de justiça não pagam, os municipais não pagam. Então,